Santos Dumont não inventou o avião. Esta foi uma afirmação de um internauta numa determinada mídia e teve uma grande repercussão, e nós vamos conversar aqui sobre a técnica do debate e vamos ver o que é, ou melhor, quais são as técnicas, quais são as melhores técnicas do debate para que nós possamos trabalhar no poder da persuasão. Mas um internauta, um oponente, se manifestou dessa seguinte forma: quem acredita nisto não passa de um imbecil, um idiota, um ignorante, um burro. As declarações foram bem ofensivas, né? E ainda um outro falou: olha, quem pensa assim tem a síndrome do cachorro vira-lata, como que aquele que afirmou, que fez aquela declaração, não acreditasse que um brasileiro poderia inventar o avião. Claro que Santos Dumont e a invenção do avião é um pano de fundo. Na realidade, nós criamos um curso de como fazer um debate, como realizar um debate, técnicas do debate, e nós vamos usar o caso, a invenção do avião, Santos Dumont, irmãos Wright, como pano de fundo, para que nós possamos entender como é que funciona, como que se trabalha com a técnica do debate, que é, na realidade, uma técnica da persuasão. Quem acredita nisso não passa de um imbecil, de um idiota. Então nós vimos aqui algumas críticas bem ofensivas. E cuidado, quando nós fazemos uma crítica, fazemos uma colocação, a crítica fala mais sobre quem está criticando do que a pessoa que está sendo criticada. Então, muito cuidado em um debate. A gente precisa saber se posicionar, pois o nosso posicionamento pode falar muito sobre as nossas pessoas, nosso modo de pensar. E para isso, no nosso curso e também aqui, de uma forma sintética, nós vamos falar sobre a pirâmide de Paul Graham. É um americano muito interessante que fez uma tese sobre a melhor e a pior maneira de fazer um debate. Lembrando que quando nós falamos em debate, nós estamos falando de debater, estamos falando de posições contrárias, estamos falando de, às vezes, conflito. Só lembrar que conflito não é necessariamente um confronto. E saber debater é uma ciência, é uma arte que todo profissional da comunicação precisa saber. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Anjos do IPK. Estamos aqui no SampaCast, Teia Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital. Apoio técnico de Léo. Léo, obrigado pelo apoio. Thaís e Rafael. Então vamos lá, pessoal. Debate é debatedor, tá? Quando nós falamos em debate, nós estamos falando de posições contrárias, que são, claro, divergentes e que precisam muitas vezes chegar num denominador comum. Essa é a arte. Então, quando duas pessoas debatem, em princípio, não necessariamente, mas em princípio é que a conversa, o próprio debate, tem a finalidade de chegar a um denominador comum, um posicionamento, um pensamento comum. Mas um debate normalmente começa com posições contrárias e pode até mesmo terminar com posição contrária. Mas quando dois debatedores ou mais vão debater, a intenção é que eles chegue a um denominador comum ou não. Ou que a plateia, se houver uma plateia, que a plateia chegue a um denominador comum. Então, quando nós vemos dois políticos debatendo qualquer assunto, eles vão debater com a finalidade de convencer os seus eleitores. Ainda que um não convença o outro, a finalidade, no caso de um debate político, é fazer com que o eleitorado seja convencido de uma determinada ideia. E o melhor debatedor, o que melhor apresentar as ideias,
acaba sendo aí o vencedor. E a pirâmide de Paul Graham fala muito sobre isso. Lembrando que nós não vamos aqui, nesse bate-papo de hoje, descrever a pirâmide. No nosso curso de debate, o curso de debate é um módulo, ele pode ser feito separadamente ou é um módulo dentro do nosso curso de comunicação e oratória, principalmente para aqueles que são assinantes. Tá? E aí nós precisamos trabalhar com uma persuasão eficiente e eficaz. Então, eficaz fala de eficácia, eficaz fala de resultado. Quando um debatedor vai debater, ele consegue o resultado? Um exemplo, se eu sou político e vou debater, levar a ideia, tentar persuadir que o armamento é uma conduta nobre, né? O porte de arma. Tá? Então, o resultado do meu debate é fazer com que os eleitores ou a plateia seja convencida do que o porte de arma é uma conduta benéfica. Tá? Então, esse é o resultado. Mas, para isso, eu preciso da eficiência. Eficiência fala do meio, da maneira como. Né? Então, nós vimos no início que aquele fato real, né? Aquelas pessoas que se opuseram àquela declaração do Santos Dumont não foi feito de uma forma eficiente. Então, a maneira, né, agressiva, a maneira ofensiva não é eficiente. Então, vamos lá. Eficiência fala do como, do modo, da maneira como é conduzido o debate. E a eficácia fala de um resultado. Nós não teremos um bom resultado se não houver uma boa eficiência, uma boa maneira. Tá bom? E a persuasão, o que é persuasão? Persuasão é a arte do convencimento, a arte e ciência do convencimento através da razão. Então, qual raciocínio lógico que eu vou utilizar para que o meu oponente, o meu ouvinte, aluno, ele venha a ser convencido daquilo que eu estou propondo. Tá? Lembrando que ele pode ser feito separadamente esse curso, esse módulo, ou dentro do curso de comunicação oratória. E serve para palestras, debates e ensino e outras maneiras, outros meios de comunicação. Lembrando que no ensino é muito importante, porque normalmente o professor está apresentando uma ideia, um assunto, um tópico, e ele precisa que esse assunto, esse tópico seja entendido e interpretado pelo aluno. E às vezes o aluno não concorda. Quando o aluno não concorda com determinado ensinamento do professor, nós temos aí caracterizado o debate. Lembrando que debate pressupõe conflito de ideias, divergências. Isso é debate. Então, no ensino, em qualquer área do ensino, em qualquer nível, é possível também que o professor, em sua aula, ele enfrente aí um debate. E, além do mais, uma técnica de ensino avançada é o debate. O professor pode também propor entre os alunos um debate sobre um determinado assunto, tópico, e fazer com que os alunos venham ali a apresentar o resultado final. Para isto, lembrando que técnica do debate é uma técnica avançada de ensino, para isso o professor precisa orientar os alunos dentro das técnicas de ensino. Muito legal. Inclusive no nosso curso de técnicas de ensino, então nós temos também um curso de técnica de ensino, onde nós falamos sobre o debate dentro dessa, como apresentando a técnica do debate como uma das técnicas bem avançadas. E para quem serve? Para políticos, vendedores, como eu já falei, professores, negociadores, conciliadores, etc. Então, esses profissionais, esses homens, mulheres da comunicação, normalmente passam por esse processo. Nem sempre um negociador ele vai ter uma fácil persuasão. Então, às vezes o negociador está propondo negócio, venda de carros, de imóveis, ou qualquer produto ou serviço, e muitas vezes o comprador, o possível cliente, começa a se contrapor ao produto, ao serviço, ao plano de pagamento. Iniciou-se um debate. Então, debate não é necessariamente um conflito, confronto entre políticos, né? Isso pode dar também conciliadores, né? É muito comum conciliadores de família, de casais, relacionamento pessoal,
às vezes, um determinado assunto, ele se apresenta na forma de debate. Então, é interessante que esses homens, às vezes, muitas vezes religiosos, também conheçam a técnica do debate. Então, debate, o que é debate? São quando duas ideias se contrapõem, são divergentes, e a intenção é fazer com que haja um comum entendimento. Nem sempre vai haver, ainda que não haja um comum acordo, mas que pelo menos as partes venham a entender a parte da outra, ok? E a pirâmide de Paul Graham, ele fala muito sobre isso. Eu repito que nós não vamos entrar em detalhe, mas ele fala sobre a melhor forma do debate, e há uma degradação, né, uma linha aí de raciocínio, onde nós vamos aí trabalhar qual é a maior, qual é a melhor e qual é a pior. E ele fala, né, que há uma diferença entre os dois pontos, né, os dois extremos da pirâmide. É quando você refuta o ponto central, e a pior é ofensas pessoais. Então, eu não vou falar sobre as partes intermediárias. Mas vamos lá. O melhor tipo de debate. São vários, né, tipos de debate. Mas o melhor é quando você refuta o ponto central. Então, naquele caso do Santos Dumont, nós temos que debater se Santos Dumont inventou ou não inventou o avião, ou se foi os irmãos Wright, ou se foi qualquer outra pessoa. Ponto. Eu não tenho que debater sobre a capacidade da pessoa que está debatendo o seu conhecimento, e nem partir para ofensas pessoais. Quando partimos para ofensas pessoais, entende-se que o debatedor já perdeu a batalha. Ele não tem condições de debater, não tem argumentos, não tem conhecimento, e ele sai da esfera técnica, ele sai do momento inteligente, né, da lógica, da persuasão, e passa por um confronto. Então, isso já ficou caracterizado que ele não tem condições de debater. Então vamos lá? Quando nós estamos presenciando um debate ou participando de um debate, e um dos debatedores ele partiu para a ofensa pessoal, já acabou o debate. Ok? Então tem que haver o conflito funcional, não conflito pessoal. Então eu vou debater a ideia, eu vou debater o argumento. Não? Pessoas inteligentes falam sobre o argumentos, fala sobre as posições. Pessoas não tão inteligentes falam sobre pessoas, ok? A gente vê muito hoje, não só, né, mas principalmente no Brasil, quando uma pessoa começa o debate, já começa ofendendo a outra, seu racista, seu fascista, terrorista, e assim por diante, tá? Sem que o assunto, o tópico seja levado em consideração. Então, muito cuidado se nós fizermos isso. Para um bom comunicador, ficou caracterizado a perda do debate. Então, conflito pessoal, pior tipo de comunicador, tá? Baixa inteligência emocional, tá? É muito comum as pessoas começarem a debater e ofender. Então, vamos lá. Um debate pressupõe um raciocínio dentro da lógica racional. Quando eu ofendo, eu saí da razão e parti para o lado emocional, tá? Então, segundo Paul Graham, deixa bem claro isso. Então, conflito pessoal, não há de se debater as pessoas. Então, esse nós precisamos deixar bem claro que é o pior tipo de debatedor, é o pior tipo de debate. E por mais ridículo que seja, eu uma vez presenciando um professor apresentando um assunto muito complexo para os alunos, e havia ali um conflito, na verdade, um conflito de interesses, e um dos alunos fez uma pergunta e o professor, que não concordava
com a oposição do aluno, falou: essa pergunta só podia vir de você mesmo, né? Muito cuidado com esta expressão, tá? Então, lembrando, a crítica ou a expressão dita por um dos debatedores deixa bem claro, fala mais sobre ele do que sobre o assunto ou do que sobre o oponente. Então, quando eu, num debate, eu falo, isso só podia vir de você mesmo, isso mostra que eu já perdi o debate, não estou concatenando as ideias racionalmente. De você, eu não esperava outra pergunta, tá? Então, muito cuidado com essas perguntas, com essas colocações, que aqui está se dirigindo ao pior tipo de debate dentro da pirâmide Paul. A internet deu vozes aos imbecis, tá? Então nós vemos muito isso. Uma palavra, uma frase que foi utilizada por alguns personagens brasileiros. Então a internet está lá, você posta alguma foto, você posta um vídeo, você posta um comentário. Nós precisamos entender que quando nós postamos, nós abrimos uma porta, uma janela, uma porteira para que pessoas apreciem, a favor ou contra. É bem verdade que muitas pessoas, não conhecendo a técnica do debate, poderão até mesmo contrapor de uma forma ofensiva. Mas quando eu me manifesto na mídia, nós precisamos saber que eu estou dando o meu rosto, a minha cara, a tapa. E nós precisamos entender que qualquer pessoa, ela vai se manifestar, ou pode se manifestar. E como ela vai se manifestar, pouco importa. O importante é que nós, bons debatedores, possamos manter a postura e a compostura. Mas aqui, tá? Então, sarcasmo, ironia, muito cuidado, né? Às vezes a pessoa se coloca numa forma pessoal e dá aquele sorriso, você está fazendo um debate, você está fazendo a sua colocação, enquanto você trabalha o seu raciocínio, o oponente fica lá. Então, quando nós trabalhamos com pessoas que vão para o sarcasmo, ainda que de uma forma física, sem que se manifeste em termos de palavras, nós precisamos entender que não é um bom debatedor. Ainda que eu não concorde com o meu oponente, eu preciso, no mínimo, respeitar a sua opinião e, se for o caso, trabalhar para que essa opinião, a ideia dele, seja mudada. Mas, com sarcasmo, ironia, é um tipo também de debate ofensivo do lado pessoal, tá? Para quem faz o nosso curso, de comunicação e oratória, tanto de pitch, palestras ou aula, eu trabalho com AIDA e mostrando que uma das maneiras de começar uma palestra, um debate, uma discussão, é chamando a atenção. E uma das boas maneiras, né, uma arte, uma ciência inteligente, é começar um debate, uma aula ou uma palestra com uma polêmica, né? Então é interessante fazer isso. Então vou iniciar uma palestra sobre a história da aviação e começo com esta frase: Santos Dumont não inventou avião coisa nenhuma. Então, muito cuidado para começar uma palestra, uma aula com uma frase polêmica, porque a gente pode entrar nessa esfera do debate e precisamos dominar as técnicas e a arte do debate e também estar preparado para que a plateia ou ouvinte não esteja, né, ciente de uma arte e trabalhar contra a gente de uma forma muito ofensiva. Então, a polêmica pode trazer rejeição. Nós entendemos que a polêmica é sim uma excelente maneira de chamar atenção, mas pode provocar rejeição, ok? E aí temos aí os nossos haters. Hoje, numa comunicação geral, em todos os aspectos, em todas as áreas, as pessoas têm pouco tempo ou não querem dar a devida atenção. Vê uma frase, lê uma frase, ouve uma frase e tem aquilo como absoluto e não quer racionalizar ou relativizar,
tentando entender. Então, nós podemos criar haters antes mesmo de ser ouvidos. Então, muito cuidado com polêmica. Nem todos estão preparados para nos ouvir. Então, pessoas sábias discutem ideias. Pessoas comuns discutem, debatem coisas. Pessoas medíocres debatem pessoas. Então, não podemos ser medíocres de debater, confrontar pessoas e estar preparados para quando nós formos confrontados pessoalmente. E assim sendo, nós estamos acabando o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que esse assunto ele é bem mais amplo e profundo. No nosso curso de comunicação oratória ou no nosso curso de debate, nós ensinamos com mais detalhes esse assunto, né? Direcionando a políticos, professores, negociadores e vendedores. No nosso canal do YouTube você tem mais, canal do YouTube não, o nosso site, você tem mais informações sobre os nossos cursos no Instituto Professor Calazans, tá? E além do mais, se você quiser, você pode também ser membro da Academia de Comunicação e Oratória. Sendo membro, você tem acesso a cursos especiais com descontos especiais e outros cursos sem custos adicional. Para mais informações, você pode escanear esse QR Code e entrar no grupo do Professor Calazans de Comunicação e Oratória, onde você vai receber muitas informações sobre os nossos cursos, os nossos próximos eventos. Além disso, você pode também fazer contato com o calazansdaniel@gmail.com, o nosso e-mail ou o nosso telefone, que é o Zap, é o 11 9 8693 6733. Além do mais, nós temos também vários vídeos ou videoaulas no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever e ativar o sininho, vai receber a notificação todas as vezes que nós inserimos um vídeo novo, ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.